Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a noite eleitoral de ontem foi bastante peculiar, porque mais uma vez a abstenção foi a grande vencedora com 60%. Quando todos os nossos candidatos à presidência da República e todos os nossos governantes assumem que é seguro votar, não é justificável que 40% das pessoas, e repito, apenas 40% das pessoas, cumpra com o seu direito e o seu dever de voto. Não é justificável. E pior ainda é que tivemos bastantes comentadores televisivos a dizer que, face perante a situação que estamos neste momento, 40% já é bastante bom. Não é bastante bom. É péssimo. A seguir à abstenção, o grande vencedor foi António Costa, sem sombra de dúvidas, porque com a vitória esmagadora de Marcelo Rebelo de Sousa e um segundo lugar bastante tímido de Ana Gomes, António Costa consegue duas coisas fantásticas. A primeira, o fortalecimento desta relação entre órgãos de soberania, neste caso o Presidente da República e o Executivo, o Governo, e a outra, consegue erradicar a oposição interna que tem dentro do Partido Socialista, que nesta eleição conseguiu dar apoio à Ana Gomes. Em termos literais, o grande vencedor da noite foi sem sombra de dúvidas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e a vitória, honestamente, é justa e inevitável. Marcelo soube fazer a sua campanha, ganhou todos os debates em que participou, inclusive contra André Ventura, e além do mais, apesar de ter cometido bastantes erros nos últimos 5 anos, soube cobrir bem esses erros e disfarçá-los através da aliança que eu já referi anteriormente com António Costa. Portanto, a vitória, em termos políticos e do próprio comportamento do candidato, agora Presidente, inevitavelmente é mais que justa. Quanto ao duelo que os tabloides mais estavam à espera, de um lado Ana Gomes e do outro André Ventura na busca pelo segundo lugar, podemos ter duas perspectivas possíveis. A primeira, mais positiva, em que assumimos que crescer 10% em menos de 2 anos, de uma eleição legislativa em 2019 para uma presidencial no início de 2021, é simplesmente notável, sem sombra de dúvidas. E a outra, uma mais negativa, e chamem-me pessimista antropológico se quiserem, mas coaduna-se mais com a minha opinião, a que, apesar dos 10% de crescimento que André Ventura teve, ficar atrás de Ana Gomes depois do que foi dito perante a candidata constitui inevitavelmente uma derrota para o Presidente do Chega. No que toca ao Bloco de Esquerda, aconteceu aquilo ao partido que eu já previa que iria acontecer há algum tempo. A partir do momento em que o PCP se decidisse modernizar e, acima de tudo, urbanizar, com candidatos mais jovens, nomeadamente João Ferreira ou até o próprio João Oliveira, o Bloco de Esquerda iria sentir um declínio nas intenções de voto, porque o povo que vota nesses dois partidos iria ficar mais partilhado entre ambos. É verdade que Marisa Matias também sofreu um grande abalo nas suas intenções de voto, porque houve muita esquerda de Marisa Matias que decidiu votar em Ana Gomes só para André Ventura não ficar em segundo lugar. Enfim, pensamento de pequenos. Quero deixar aqui uma espécie de pedido de desculpas a Tiago Maia, pois foi um candidato que eu sempre duvidei desde o início e conseguiu provar que eu estava errado. Porque um candidato que começa uma eleição presidencial com 1% nas sondagens e acaba com 3,2% só pode ter a minha parabenização, mesmo eu não gostando do seu estilo comunicacional e da sua falta de carisma evidente. De qualquer das formas, há que parabenizar o resultado conseguido por Tiago Maia e também pela Iniciativa Liberal. Além disso, é importante repararmos que depois da pandemia do Covid-19, Portugal vai ter que abrir a sua economia a uma perspectiva muito mais liberal se queremos sobreviver economicamente. E a Iniciativa Liberal e pessoas como Tiago Maia serão certamente modulares para que isso aconteça. Resumindo esta noite eleitoral, os pontos positivos são sem sombra de dúvidas o crescimento da nova direita, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, e o declínio da extrema-esquerda, mais concretamente o PCP, o Bloco de Esquerda e seus respectivos candidatos. Os pontos negativos são o fortalecimento da relação Costa-Marcelo, formando aquele bloco central que eu referi previamente, e também o facto de o centro-direita estar cada vez mais esquecido neste espectro ideológico em termos de soluções políticas, tanto que o CDS teve que apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto à Ana Gomes, é um ponto totalmente neutro, porque daqui para a frente Ana Gomes não conta sequer 1% ou mais do que isso para a política portuguesa. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado, metam like, subscrevam e partilhem. Um abraço ao time de Rancho e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.